Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao canal Doutrina do Sete. Queridos, eu quero que seja a última vez que eu fale sobre esse assunto aqui para despertar os nossos irmãos e irmãs sobre o que está acontecendo. Queridos, eu vou soltar para você 2 vídeos importantes, vou ler para vocês 25 versos que provam que não existe anciã nem pastora. Vou mostrar para vocês que tudo que está acontecendo em nosso meio, infelizmente, é antibíblico. Eu quero que você fique comigo. Antes de você tirar suas conclusões, mas eu não gosto do Robson Júnior, eu não gosto do jeito dele falar, eu não gosto do jeito dele se expressar, ele critica a igreja, ele critica os pastores. Antes de você, faça o seguinte, em nome de Jesus, é um apelo que eu faço ao seu coração. Ouça esse vídeo até o final, depois você pode fazer o que você quiser, comentar aqui embaixo que não gostou, comentar que não gosta do meu jeito de falar, que não gosta... Mas você precisa ficar comigo até esse vídeo. Você que é anciã, você que é pastora, você que é anciã ordenada, precisa ficar comigo até o final desse vídeo para você entender o que aqui eu vou mostrar, irmãos. É necessário. Deus está fazendo um apelo a você neste momento que você está assistindo esse vídeo aí. Eu vou soltar com você aqui do lado o vídeo aqui de Augusto Nicodemos. Eu não concordo com muito dos pensamentos dele, mas tem algumas coisas que eu acho interessante que ele fala. Por exemplo, ele diz que a salvação é pela graça desde o Velho Testamento, coisa que calvinistas e neopentecostais e pentecostais dizem que a salvação pela graça é só no Novo Testamento. Mas ele mostra que é no Velho também, que é unicamente pela graça, nunca foi pela lei. E isso aqui eu quero mostrar para você, porque os argumentos dele é fantástico, é tremendo, é bíblico, certo? É bíblico. E se não for o suficiente, eu vou ler algumas coisas interessantes e importantes para você aqui. E depois vou soltar um outro vídeo muito interessante, inclusive eu já mostrei, mas quero mostrar de novo, que isso vai tirar todas as suas dúvidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou lhe mostrar aqui agora, certo? Acompanhe comigo aqui do lado, olha só. A respeito do pastorado feminino. Pastorado feminino. Tem base bíblica para a mulher ser pastora. Certo. Veja só, pastor, eu sou a favor do ministério feminino. Eu sou a favor. Mas não do ministério feminino ordenado. Tá? Eu acho que o papel das mulheres na igreja é essencial. A gente vê isso no Antigo Testamento, mulheres como Uda, como Débora, que foram mulheres importantes na vida do povo de Deus. Nós vemos isso no ministério de Jesus, mulheres que serviam a Jesus, que estavam com ele. As mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele no final, quando ele agradece as pessoas, você sempre vê mulheres. Por exemplo, no final da carta aos Romanos, tem pelo menos 8 mulheres que Paulo agradece. Uma delas, ele chama chamada Febe, que ele diz que é a protetora dele. Maria, que abria a casa para receber a igreja. Ele menciona Priscila na frente de Áquila, que era o marido. Toda vez que ele se refere ao casal, é Priscila e Áquila, não é Áquila e Priscila, mas Priscila e Áquila. Por quê? Porque provavelmente ela era muito mais dedicada e se destacava no serviço a Deus. Jesus honrou as mulheres, Jesus deu às mulheres um lugar que a mulher não tinha na sua época. Ele falou com a samaritana. O judeu não falava com o samaritano, e com mulher samaritana menos ainda, né? Então ele, um homem judeu, falou com a mulher samaritana. Ele tocou em mulheres, aquela pecadora que veio lá naquele jantar, ungiu os pés dele. O judeu ortodoxo teria pulado, né? Mas Jesus deixou que aquela prostituta lavasse os pés dele e tudo mais. Então Jesus de fato valorizou as mulheres, o ministério das mulheres era muito importante. Então eu sou a favor do ministério feminino. Eu acho que as mulheres são extremamente importantes no reino de Deus. Sem elas nós não teríamos como organizar as igrejas, as nossas famílias, o trabalho missionário. Na minha denominação, as mulheres são a maioria dos missionários que nós temos, a maioria de mulheres, de obreiras que vão para o campo, começar trabalho, sustentar trabalho, fazer trabalho. Então eu sou grato a Deus por isso. Todavia, dito isso,
Dito isso, mesmo que Hulda e Débora foram mulheres da mais alta importância no Antigo Testamento, você não vai encontrar no Antigo Testamento, na lei de Deus, que a mulher podia ser sacerdotisa. Ela não era sacerdotisa. Ela podia ter uma função civil, juíza. Juíza era uma função civil. Débora podia ser juíza, Hulda podia ser uma juíza, Débora podia ser uma profetisa, mas os profetas não eram ofício. Profetas eram pessoas que Deus levantava para exortar a igreja, chamar a igreja ao arrependimento, podia ser homem ou mulher, mas o ofício, aquela pessoa separada, ungida, para se dedicar ao governo do povo de Deus, isso era um cargo no Antigo Testamento para o homem, era o sacerdote. Não tinha sacerdotisa em Israel. Quando você chega no Novo Testamento, em que pese todo o apoio que Jesus deu às mulheres, ele escolheu 12 homens para serem apóstolos. Ele podia com facilidade ter escolhido apostolisas ou apóstolas, depende do nome, da designação. Ele poderia ter feito, tinha Maria, tinha as duas Marias que andavam com ele, tinha Maria Madalena, tinha mulheres importantes da nobreza que andavam com Jesus, sustentavam Jesus, ele não teria dificuldade. Tinha Maria, mãe dele, que ele podia ter colocado como apóstola, ele escolheu 12 homens. Quando Judas traiu Jesus, abriu uma vaga no colégio apostólico, os apóstolos se reuniram para escolher o substituto de Judas. Diz lá em Atos 1, que naquela comunidade estavam várias mulheres, inclusive a mãe de Jesus. Quem seria, logicamente falando, a melhor substituta de Judas? Maria, a mãe de Jesus Cristo. Contudo, o que é que eles escolheram? 2 homens. Quando teve o problema, lá em Atos 6, das viúvas, as viúvas estavam sofrendo na distribuição. Os apóstolos disseram: escolham 7 homens de boa reputação, que vocês vão fazer diáconos para cuidar desse assunto. A lógica humana mandaria que para cuidar de viúva, você escolheria 7 mulheres. Mas eles disseram: escolham 7 homens. Quando Paulo dá a relação das qualificações do pastor e do presbítero, 1 Timóteo 3 e Tito 1, ele diz assim: tem que ser marido de uma só mulher, governar bem a sua casa. Então é evidente na Bíblia que o cargo de liderança eclesiástica da família e da igreja, Deus reserva para o homem cristão capacitado. E que a mulher é importante, serve, sem ela não dá para fazer, mas Deus deu diferentes funções. Não é que o homem é melhor, ele não é melhor do que a mulher. Na verdade, eu acho até que as mulheres são mais capazes. Lá no Mackenzie tem 3.000 funcionários, 3.000 professores. Se você pegar a proporção de mulheres capacitadas, o número de mulheres com PhD, DDD, TNT, ODD, tudo de título que você imaginar, é muito maior do que os homens. Elas já tomaram o lugar dos homens na academia. Doutoras, pós-doutoras, as mulheres são extremamente capazes. Todavia, essa não é uma função que Deus atribuiu a ela. A liderança na igreja é para o homem cristão qualificado. Então, eu não vejo como, na Bíblia, justificar o pastorado feminino. Não encontro como. Queridos, só isso aí seria o suficiente para mostrar para as nossas queridas irmãs que elas são importantes, sim, são importantes na obra de Deus, mas que Deus não confiou a elas cargos de anciã, muito menos anciã ordenada e muito menos pastora. Mas se isso não é o suficiente que eu mostrei aqui para você, eu vou ler agora para você 25 argumentos, 25 passagens, 25 textos que mostram que não existe anciã nem pastora na Bíblia. Não existe. Acompanhe comigo aí na tela, eu vou soltar de um por um. Olha só aí. Eu vou colocar, você acompanha comigo aí na tela. Veja só, o ministério pastora e anciã não tem base bíblica. Acompanhe comigo aí na tela. Primeiro,
Na criação, Deus estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora. Gênesis 2:18 ou Efésios 5:23. De vermelho, como pode uma mulher ser cabeça na igreja e auxiliadora em casa? Olha só, continuando, preste atenção. Segundo, no Antigo Testamento, a liderança do povo de Deus era formada de anciãos e sacerdotes, não de anciãs e sacerdotisas. E aí? Terceiro, Débora em Juízes 4:6, Miriam em Êxodo 15:20 e 21 e Uda em 2 Reis 22:14 profetizaram, mas não exerceram ensino autoritativo diante do povo. Ou seja, algumas tiveram até cargos civis e não eclesiásticos da igreja, do templo. Continuando, quarto, Débora foi juíza em Israel por causa da omissão masculina. Todavia, ela não convocou o povo para a batalha, mas encorajou Baraque a fazê-lo. Juízes 4, verso 6 e 10. Quinto agora, quando Baraque insistiu na presença de Débora, ela o repreendeu para que ele assumisse a sua função de cabeça. Juízes 4:9. Sexto, na história de Débora, a palavra julgava, Shafat, não significa governar nem ensinar, mas decidir controvérsia. Sétimo, vamos lá, sétimo. Os filhos de Israel subiam a Débora para juízo. Ela não estava governando ou ensinando um grupo, mas julgando questões do povo debaixo de uma palmeira. Juízes 4:5. Oitavo, Débora não liderou a batalha, Baraque o fez, por isso ele é lembrado no futuro e Débora é omitida. 1 Samuel, capítulo 2, verso 11 e Hebreus 11:32. Continuando. Nono, crianças e mulheres como cabeças, ocupando o papel de homem, são sinal de juízo de Deus sobre o seu povo. E está lá em Isaías 3, verso 12. Décimo, por mais que Jesus fosse seguido por mulheres que o serviam, Mateus 27:55, ele escolheu homens como apóstolos, colunas da igreja. 11º, segundo Jesus, isento de quaisquer preconceitos, poderia ter escolhido uma mulher para ser apóstola. Então veja, Jesus não era preconceituoso, ele era isento de qualquer preconceito. Ele poderia ter escolhido mulher para apóstola, mas não o fez, porque o governo da igreja foi designado a homens. 12º, vamos lá. Os apóstolos seguiram a mesma orientação, submetendo a Deus a escolha de Matias no lugar de Judas, Atos 1:23. Continuando, 13º, na escolha dos diáconos, não pensaram em mulheres para serem diaconisas. Atos 6:3. Vamos lá, continuando, mais argumentos. 14º, Paulo ensinou aos coríntios o padrão bíblico. O marido é o cabeça do lar, os presbíteros são os cabeças de suas igrejas locais, Cristo é o cabeça da igreja global e Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Vamos lá, continuando. 15º, quando Paulo escreve aos Gálatas dizendo que em Cristo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, em Gálatas 3:28, ele não está tratando de ofícios, mas de salvação, irmãos. Mas de salvação, presta atenção, isso é Bíblia, viu? O que passar disso provém do maligno, isso é Bíblia. Continuando, 1 Timóteo, 16º, 1 Timóteo aí, né? 3 e Tito 1. O propósito de Deus com a Bíblia foi o de alcançar todas as gerações em todas as épocas. A Bíblia continua atual e nela Deus não deixou orientações a pastoras, presbíteras e diaconisas, ou, vou acrescentar aqui, porque presbítera significa ancião, né? No termo eclesiástico do cargo,
Deus não deixou presbíteras, anciãs, nem diaconisas, mas pastores, presbíteros e diáconos. 1 Timóteo 3 e Tito 1. Não é suficiente para você isso? Vamos lá. 17º. O pastor ou presbítero deve ser esposo de uma só mulher. Logo, é homem. 1 Timóteo 3:2, irmãos. Continuando. 18º. Que está baseado em 1 Timóteo 5:17. Aqueles que devem se afadigar na palavra e no ensino são presbíteros. Olha só, aqueles que devem se afadigar na palavra e no ensino são presbíteros, homens. Vamos lá, 19º. As instruções pastorais quanto ao procedimento no trato com as ovelhas, ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão, os que se opõem, são dadas a homens. 2 Timóteo 2, verso 24 e 25. Continuando, 20º aí. As mulheres idosas são chamadas por Deus para ensinar as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, em Tito 2, verso 4 e verso 3 e verso 4. 21º. Os anjos das cartas do Apocalipse eram mensageiros líderes, homens. Os pronomes estão todos no masculino. Apocalipse capítulo 2, verso 1 e 8, 12, 18 e Apocalipse 3, verso 1, 7 e 14. Continuando, 22º. Os livros da Bíblia foram escritos por homens inspirados por Deus. 2 Pedro 1, 21. Vamos lá, 23º. Na história da igreja, não encontramos mulheres sendo ordenadas a ofícios, exceto em algumas heresias, como no montanismo. 24º. As irmãs nunca precisaram de cargos de liderança para trabalhar, como Augusto Nicodemos deixou claramente aí. Sempre trabalharam com dedicação e esmero. Continuando, 25º. O argumento para a ordenação de pastoras, presbíteras, diaconisas e anciãs não se sustenta biblicamente. É por isso que o argumento favorável é sempre no viés cultural. Os tempos mudaram e etc. Meus irmãos amados, mais um texto aí bíblico. Efésios 4,14. A palavra de Deus não muda, fiquemos firmes nela e tomemos cuidado com todo o vento de doutrina. Meus amados, tem argumento, irmãs queridas, anciãs, Deus não confiou esse cargo a vocês. O pastor da sua igreja pode até ter confiado, a instituição pode até ter confiado, mas a Bíblia não dá essa autoridade. Em outras palavras, isso é apostasia. Isso é seguir um outro evangelho, fora do contexto bíblico. Tudo aquilo que passa da Bíblia, que não tem respaldo bíblico, que realmente passa da Bíblia e do Espírito de profecia, são heresia, irmãos. São heresias. Agora, ouça esse vídeo aí dessas irmãs. Olha o que essas irmãs dizem aí. O pastorado feminino é parte do ministério de mulheres? Ele é bíblico? Não, ele não é bíblico. E é fácil perceber isso. É porque, na verdade, nós temos uma cegueira, né? Muitas vezes nós temos os nossos pontos cegos. E em uma cultura que diz que a mulher pode fazer tudo, que não há limites para ela, a mulher é quase um deus, né? Lembrando do que eu falei mais cedo, é difícil, muitas vezes, para muitas irmãs entenderem que isso não se aplica. Ora, eu digo que é fácil, por quê? É só você proceder com a analogia. Se o Paulo fala da pessoa que está apta ao ministério na igreja, ele se dirige a homens. E ele diz, este homem precisa liderar bem o seu próprio lar. Essa é uma pré-condição.
Se é uma pré-condição, isso significa que é o princípio, é base. Ele não vai conseguir liderar a igreja se ele for um marido que tem umas dificuldades sérias em liderar a sua casa. Agora pense em Paulo dizendo isso para uma mulher, sendo que ele mesmo ensinou sobre a submissão feminina, Pedro ensinou sobre a submissão feminina. Isso não faz o menor sentido, porque a mulher não lidera no seu lar, ela não lidera sobre o seu marido. Então vamos supor, ela é uma pastora e o marido não é, e o marido frequenta a igreja da sua mulher. Como é isso? Então em casa ela é submissa ao seu marido, mas na igreja ela é líder espiritual do seu marido? Isso não tem o menor sentido, não encaixa. Então, por aí, vocês começam a perceber. Aí vocês poderiam me dizer, por exemplo, mas e se o marido é o pastor e ela é a pastora também? Eu vou dizer, olha, seria mais adequado biblicamente não chamar essa mulher de pastora. Mas se ela está debaixo da liderança de seu marido, tanto em casa quanto na igreja, ok, ela está agindo certo. Só que qualificar-se como pastora já é colocar um fardo pesado demais. Ela é auxiliadora do marido na liderança da igreja. Ela não é uma líder na igreja em posição de igualdade em relação ao marido, como muitas vezes as pessoas entendem isso. Então, vamos tentar entender que isso não é porque a mulher é menos capaz, menos inteligente, não é nada disso. Isso é proteção da mulher pela fragilidade maior, e também isso é a realização da analogia que a Bíblia nos coloca. É o marido como Cristo e a esposa como igreja. Quando a esposa quer ser líder sobre o marido, ela está fazendo uma coisa muito séria. Ela está praticamente dizendo que a igreja pode mandar em Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essa analogia na Bíblia não é só uma ilustração, ela é uma verdade. Deus estabeleceu papéis sexuais em correlação com quem Ele é e com o relacionamento que Ele estabelece conosco. Então nós precisamos nos manter dentro desses limites para a nossa própria proteção. E aí, o que é que vocês me dizem? Diante de vários argumentos, ainda vai continuar orgulhosa? Não, mas eu quero o meu cargo, né? Queridos, você vai trocar a eternidade por causa de um cargo? Queridas, vocês vão trocar a eternidade por causa de um cargo? Desobedecendo assim a ordem da palavra de Deus? Desobedecendo assim, obedecendo a homens? Lembra que Pedro disse, antes importa obedecer a Deus que aos homens? Não é possível que vão se prender por causa do querer, como ela falou, né? Numa geração que as mulheres são tão endeusadas, né? São tão endeusadas. Agora eu vou mostrar por que elas estão sendo endeusadas. Vou mostrar para vocês. Mas antes, acompanhe comigo esse texto aí na tela. Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 e 8 diz assim: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. É o que acontece, o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo, irmãs, com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Verso 8 de vermelho aí. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. O evangelho de Cristo, a salvação em Cristo, por mais que vão dizer, é fora do contexto, não. A partir do momento que você ensina uma doutrina que não é bíblica, é outro evangelho. Se você dá um cargo eclesiástico que não tem respaldo bíblico, um cargo de anciã, pastora, ou qualquer outro ensinamento que não tem respaldo bíblico, que não é da sã doutrina, que não vem da doutrina bíblica eterna, é outro evangelho.
Quem tem sacerdotisa são religiões pagãs. São templos pagãos. São igrejas sem luz. São igrejas caídas. E não o povo de Deus. Em Israel não tinha sacerdotisa. Outros povos tinham. Sim, tinham sacerdotisas. Tinham mulheres sacerdotisas. Mas no povo de Deus não. É outro evangelho, sim. E muitas irmãs estão rapidamente depressa aceitando tais cargos sem nenhum respaldo bíblico. Não, mas a igreja disse, eles escolheram, são homens. Não, meu irmão. Tem um vídeo de um padre, eu não baixei, mas eu vou tentar colocar no final e vou baixar para colocar nesse vídeo. Eu estou gravando aqui agora, mas você já está assistindo aí porque já está gravado no YouTube. Mas eu vou colocar o vídeo de um padre dizendo que a igreja está acima da Bíblia. A igreja católica, ele se refere, né? Que quando um católico começa a estudar a Bíblia, ele deixa de ser católico e passa a ser protestante. Aí ele disse, você não pode seguir a Bíblia, você tem que seguir a igreja. A igreja está acima da Bíblia. É justamente o que estão fazendo hoje na nossa igreja. Parece que a instituição adventista, nossa igreja, qual eu sou membro oficial, parece que os nossos queridos e amados pastores estão dizendo que a voz deles está acima da Bíblia. Se eles ditou, não, nós ditamos, a igreja ditou. Ei, peraí, a Bíblia e ela só é a nossa regra de fé e salvação. Só ela. Então, o que a Bíblia disser é o que tem que ser obedecido. Por mais que um anjo, por mais que Paulo disse, olha, até nós mesmos, o anjo vinha ensinar um outro evangelho, que não seja o que vos pregamos, considere maldito, considere heresia, considere apostasia. Cargos oficiais que não têm respaldo bíblico é outro evangelho. Bota isso na sua cabeça, não é texto fora do contexto nenhum. Você que está usando a Bíblia de maneira errada para colocar cargos que não existem. Ah, irmãos, continuando, acompanhe comigo aí na tela. O mesmo texto, verso 9 e 10. Conforme já vos revelei antes e declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Verso 10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? E aí? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aí eu digo para você aqui, acaso me tornei vosso inimigo por vos declarar a verdade? Você acha que eu estou em busca de elogio seu? Ou de glória de homens? Estou em busca de agradar a ele. E agradar a ele é ir contra a maioria. Mas antes importa obedecer a Deus. Estou aqui para advertir você porque eu me preocupo com a sua salvação. Eu me preocupo com a minha salvação, não sou melhor do que ninguém, sou pecador miserável, luto diariamente contra o pecado. E uma coisa é certo e eu não vou ensinar heresia. E você tem que ter cuidado para não ser enganado, enganada, seduzida. Ah, amados, estamos no fim do tempo do fim, é justamente nessa época, agora. Porque quando eu entrei no passado, a nossa igreja sempre ensinou que ancião e pastor era errada, que não existia. No passado, eu tenho certeza que você também aprendeu isso. Mas agora, justamente em um tempo, uma época de liberalismo, tudo é possível e tudo pode. Continuando, eu gostaria de ler, eu vou mostrar para você quem exige que a mulher lidere. Eu vou mostrar para você. Mas antes disso, eu queria ler esse texto aí na tela, Patriarcas e Profetas, página 59. Olha só, preste atenção na história de Eva aqui, viu? Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do esposo, em seu lar edênico. Mas, semelhante às inquietas Evas modernas, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. Ou seja, Eva queria ser igual a Deus, porque a serpente disse que ela ia ser. Ou seja, ela quis uma esfera mais elevada, semelhante a Evas nos nossos dias, que estão buscando uma esfera
mais elevada do que aquilo que Deus disse, do que aquilo que Deus designara para as irmãs. Querem ser diaconisa e pastora, uma esfera que Deus não designou. Olha só, continuando aí. Tentando erguer-se acima de sua posição original, caiu muito abaixo da mesma. Olha só que terrível. Idêntico, preste atenção isso aí, anciãs. Anciãs, irmãs, preste atenção aí. Pastoras, irmãs, preste atenção aí. Idêntico resultado será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida, de acordo com o plano de Deus, em seus esforços para atingirem posições para as quais Ele, Deus, não as adaptou. Olha só, vão cair muito abaixo disso. Quando Jesus voltar, vocês vão ver o que é que vai acontecer, viu? Muitas estão deixando vago o lugar em que poderiam ser uma bênção. Ou seja, aonde elas deveriam estar para ser bênção, não estão, porque querem uma atmosfera mais elevada e vão cair muito abaixo. Olha só agora, sublinhado aí de preto, em seu desejo de uma esfera mais elevada, muitas têm sacrificado a verdadeira dignidade feminil e a nobreza de caráter e deixaram por fazer preciosamente o trabalho que o céu lhe designou. Que texto tremendo! Querida irmã anciã, querida pastora, Deus não designou esse cargo a você. Você está em busca de uma posição elevada a qual Deus não lhe designou. E vai ter o mesmo tombo de Eva. Vai ser humilhada muito abaixo da sua posição que você já tinha. Porque está buscando fazer a sua própria vontade e vontade de homens e não do que Deus designou. Não existe nenhum respaldo bíblico, não existe. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Você vai por orgulho, por vaidade, por querer supremacia, por querer liderar, por querer ter uma posição elevada. Vai querer perder o céu por causa disso, irmã? Abandonou tantas outras coisas para servir a Deus e agora está trocando o cargo, o reino de Deus por um cargo eclesiástico não designado por Deus, mas por homens? Não acredito nisso. Não acredito que você abandonou o mundo que você vivia, fazendo coisas erradas, aprontando o mundo de pecado que você vivia, está na igreja servindo a Deus e agora está trocando o reino dos céus por causa de um cargo de anciã, ordenada, por causa de um cargo de pastora. Não acredito nisso. Vai nadar e morrer na praia mesmo? Sangue de Jesus tem poder e que possa libertar e abrir os seus olhos antes que seja tarde demais. Continuando, preste atenção aí. Olha só, eu digitei no Google aí, ordenação de anciã IASD, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só aí, olha o que é que o Google me corrigiu. O Google me corrigiu quando eu digitei ordenação de anciã IASD. O Google foi lá e disse, você quis dizer ordenação de ancião adventista do sétimo dia. Para você ter uma ideia que essa doutrina nunca existiu na nossa igreja, o próprio Google corrigiu aí. Queridos, aí depois aí tem uma nota da igreja, né? Notícias adventistas. A igreja vota documento, sem nenhum respaldo bíblico, vota documento para fortalecer ancianato. Com isso, a igreja adventista passa a autorizar a ordenação de mulheres. É importante ressaltar que a anciã, ou como é hoje, o ancião, misericórdia, né? Misericórdia. Isso foi quando 8 de julho de 2021. Você acha que há 30 anos atrás tinha isso? Não, porque consideravam errado. Hoje consideram como correto. Mas sob a ordem de quê? De Deus, da Bíblia, do Espírito de Profecia? Não. Sob a ordem de quê? Da ONU. Olha só. Olha que interessante aí o site oficial da ONU. Liderança feminina deve ser norma, insiste chefe da ONU. Então veja, a ordem é de Deus para a mulher, para a liderança feminina. A ordem é de Deus, a ordem é da Bíblia para a carga eclesiástica? Não, a ordem é da ONU.
A ordem é da ONU, irmãos. Continuando aí, Testemunhos para Ministros, para finalizar. Testemunhos para Ministro, página 356 a 361. Diz assim, ou está em Eventos Finais, página 33. A igreja, se referindo à instituição, a igreja está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Abuso de poder na sede da igreja. A própria associação geral está se corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. O que é princípio? Doutrina. Doutrina. A própria associação geral está se corrompendo por sentimentos e princípios errôneos, ensinando princípios errados. E agora, por quê? Olha só o que a Ellen White fala dos pastores. O poder arbitrário que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me temer e deveria causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. Eles estão com poder arbitrário. Não, mas a igreja ditou, os pastores ditou, então o que vale é eles? Não, para Robson Júnior não. O que vale é o assim diz o Senhor. Nós obedecemos o assim diz o Senhor. E aqui do lado agora, eu vou colocar o videozinho do padre, para você ter ideia de que o padre diz que a igreja está acima da Bíblia. E nossa igreja, nossos pastores e líderes estão dizendo praticamente, não com as mesmas palavras, mas quando vota algo que não tem base bíblica nem de profecia, estão dizendo que a igreja, a liderança, o poder arbitrário dos pastores está acima da Bíblia. Presta atenção na fala desse padre aqui. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas. Aí eu lhe pergunto, você vai ficar com o quê? Com a Bíblia ou idolatrando instituição? Ou idolatrando vozes sem nenhum respaldo bíblico? Viu aí? Que posição estamos? Apostasia. Eu vou continuar batendo na tecla, porque quando eu entrei nessa igreja, eu aprendi isso. Ancião não, é antibíblico e pastor é antibíblico. E eu estou defendendo aqui a sã doutrina, o Evangelho eterno de Cristo. Que Deus tenha misericórdia dessa nossa geração, a pior geração de cristãos, de líderes e pastores de todos os tempos. Que Deus tenha misericórdia. Estou falando como um todo, no mundo gospel como um todo. Deus tenha misericórdia de todos nós. Compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, com a anciã. Compartilhe, para que ela possa acordar enquanto é tempo. Não vale a pena trocar o reino dos céus por um cargo eclesiástico na igreja que não tem respaldo bíblico. Forte abraço a todos, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Vamos juntos tocando a trombeta. Doutrinando 7. Juntos tocando a trombeta.